atividade de sistemas hidráulicos e pneumáticos. E nosso grupo é composto pela Esther, né? Esther Rosa, por mim, Daniel, pelo Matheus Leque e pelo Odilon Gasparini. Primeiro eu vou passar um pouco aqui sobre a questão para você, né? Ela traz esse carro, né? Um carro de automobilismo, e ele é levantado por três macacos, né? Por três cilindros pneumáticos. E aí você pede aqui que a gente especifique, né? O cilindro a ser utilizado, o diâmetro do pistão e a haste, né? Em milímetros, utilizando uma tabela que tem no verso da prova, que a gente calcule o consumo do sistema para erguer o carro durante a troca de pneus e que a gente especifique o diâmetro comercial em milímetros das linhas pneumáticas a serem utilizadas, desprezando existentes singularidades. Aí você dá alguns dados para a gente aqui, né? Só que tem tudo aqui na frente também. Então vamos começar. Bom, de primeira, né? Quando a gente começou a fazer a questão, a gente viu que você passou para a gente a pressão manométrica. Não, foi manométrica, isso aí, de 7 bar. Né? O que que a gente fez? A gente sabe que a pressão manométrica é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. E aí a gente fez aqui uma jogada e fizemos e calculamos aqui que a pressão absoluta para esse caso é de 8,0135 vezes 10 a quinta Pascal. Tendo a pressão manométrica, né, a gente vai e começou a fazer aqui, né? E aí a primeira coisa que a gente calculou foi a força suportada pelo cilindro, né? E aí a gente multiplicou o peso, né, força-peso, que é a massa, vezes 9,81, vezes esse φ aqui, né, que é um fator de correção para forças de atrito internas. A gente olhou, né, esse φ na tabela e descobriu que para esse caso, para essa situação, o φ seria de 1,35. Pessoal, eu caí um pouquinho? Não, tá normal. Então vamos lá. Continuando. Aí a gente foi e achou essa força aqui, né? A força suportada pelos três cilindros, que é de 10.594,8 newtons. Feito isso, nós calculamos o diâmetro do pistão, né, do cilindro. E aí a gente utilizou a fórmula, né, essa fórmula aqui que o professor passou, diâmetro do pistão, essa fórmula aqui, né? Jogamos direto aqui a força que nós achamos, né, dividido por π, vezes a pressão absoluta, né, e descobrimos que o diâmetro do pistão para esse caso aqui é de 129,74 milímetros. Feito isso, nós descobrimos qual é o diâmetro da haste, né? E aí eu queria ressaltar que a gente tem um coeficiente de segurança S aqui, né, que a gente usou o valor máximo, que é 3. Aqui a gente tem o comprimento livre de Flambayer, né? Que ele é igual a 2 vezes o valor do avanço, né? A gente sabe que o avanço é de 25 centímetros. Então, o que que a gente fez? A gente pegou 25 vezes 2 dá 50, né? E já botamos aqui com ele ao quadrado, né? Que dá 50 vezes 50 dá 2.500 centímetros quadrados. Multiplicamos pela força e dividimos pelo π ao cubo vezes o modo de elasticidade do aço. E descobrimos aqui que o diâmetro da haste é de 16,71 milímetros. Com esses valores, nós fomos na tabela, né, que o professor disponibilizou lá no verso da prova e descobrimos que os diâmetros que nós usaríamos seriam esses aqui, né, de 160 e de 40 milímetros, para poder fazer né, para poder utilizar aqui nesse sistema. Aí a letra B, né, que o professor pediu, deixa eu botar aqui. O consumo de sistema, né, para erguer o carro. E a primeira coisa que a gente fez aqui foi achar a razão de compressão, né? E aí a gente somou a pressão atmosférica mais a pressão manométrica e dividimos pela atmosférica, né? E aí descobrimos que a razão de compressão é de 7,906. Tendo isso, nós também precisaríamos descobrir o número de ciclos, né? E lá o professor diz que um ciclo, né, ele faz em 0,5 segundos, né? Nós fizemos a regra de 3 básica aqui
e descobrimos que ele faz 120 ciclos por minuto e que em 60 minutos, né, ele faria 7.200 ciclos por hora, né? E aí nós calculamos ali o consumo de ar, né, o L, N, π, aqui é o diâmetro do pistão, né, que a gente já usou o diâmetro que a gente achou na tabela aqui de 160. Fizemos todos os cálculos e descobrimos que o consumo de ar em metro cúbico hora é de 286,13 metro cúbico hora para esse sistema. Né? Calculamos a letra C, né, em que ele pede o diâmetro interno da linha, né? E aí a gente sabe que é essa fórmula aqui, só que primeiro a gente precisava converter o consumo de ar para metro cúbico por segundo, né? Para poder utilizar essa fórmula aqui, porque ela já tem um fator de conversão. E aí nós jogamos na fórmula direta e descobrimos que o diâmetro interno da linha, para esse sistema funcionar certinho, tem que ser de 22,8 milímetros. Beleza? Agora a gente vai passar para a questão 2, que é ainda no contexto da questão 1, né? Ele fala que quando o engenheiro chegou lá, né? Quando a gente chega para trabalhar, a gente viu que já tinha um projeto, né? Em que visava o uso de 4 cilindros, né? E aí ele passa esse cilindro para a gente, né? Esse circuito, quer dizer, e pede para a gente identificar cada um desses componentes e depois apontar eventuais irregularidades nesse sistema aqui, né? E o Odilon vai estar fazendo isso agora. Deixa eu até fazer assim para ficar mais fácil. Então, pode ir. Ótima noite, professor, tudo bom? Então, nesse sistema, a gente pode observar que o acionamento é por alavanca, ele é uma válvula direcional com duas vias, ligada numa válvula de retenção com mola, e a gente pode observar que tem uma combinação pneumática, que é composta por filtro, regulador e manômetro, onde faz o funcionamento os 4 cilindros de ação simples. Nosso grupo observou, professor, que um ponto de melhoria aqui é que essa válvula de retenção ela está no sentido contrário, entendeu? E é necessário virar essa válvula para que o ar passe. E outra observação também, a gente viu que está com o acionamento por alavanca. E a gente chegou à seguinte conclusão que Na verdade, trocaria o de exercício, alavanca né, e pede para botaria o de botão, né? botão. O Isso botão, aí. isso. Beleza, Aí, agora vamos passar para a questão 3 aqui. Então vamos lá. Na 3 diz que, para o cálculo do consumo de um sistema pneumático composto por diversos tipos de ferramentas, vimos que são utilizados alguns fatores para a correção do consumo, que são eles o PMF e o coeficiente de simultaneidade, e pediu para explicar o que é cada um deles. Bom, quase a totalidade das ferramentas pneumáticas não trabalha continuamente, pois sempre há um período de interrupção. Porque, assim, dependendo do serviço que você for fazer, pode ser necessário ligar e desligar o equipamento, ligar para limpeza, desligar ele para limpeza e etc. Aí, para se determinar o compressor ideal para certa ferramenta, é necessário a gente determinar o período médio de funcionamento, que é o PMF. Por exemplo, uma furadeira utilizada 18 minutos num período de 1 hora. Utilizando aí a fórmula do PMF, a gente substitui o TTE, que é o tempo de trabalho efetivo, a gente substitui ele por os 18, e a gente vai encontrar um período médio de funcionamento de 0,3, que dá 30%. E na maioria das vezes, as ferramentas não são usadas todas ao mesmo tempo. Os trabalhos são executados de forma alternada. Portanto, as ferramentas envolvidas nesse processo estarão ligadas em momentos diferentes. Aí a proporção de tempo durante, teoricamente, todas as ferramentas são utilizadas ao mesmo tempo, ele é chamado de coeficiente de simultaneidade. E esse coeficiente, junto do PMF, a gente vai utilizar como fator para calcular o consumo de ar. A questão 4 aqui, ó. Lê, Esther.
Bom, na questão 4, ele está pedindo a diferença entre o compressor volumétrico e o compressor dinâmico. Bom, a diferença básica entre esse compressor volumétrico, o compressor de deslocamento positivo, como é mais conhecido, e o compressor dinâmico, reside no fato de como eles aplicam a pressão em um fluido. No compressor de deslocamento positivo, uma ligação mecânica reduz o volume de fluido fisicamente para aumentar a pressão. Isso significa que o compressor desse deslocamento pega volumes sucessivos de ar e ficam confinados em um local fechado, elevam esse ar a uma pressão mais alta. O compressor realiza isso por meio de um pistão de dentro do cilindro, como elemento de compressão e deslocamento. Ou seja, a explicação está no próprio nome, compressor de deslocamento positivo. Ele significa que um sistema que comprime o ar pelo deslocamento de uma articulação mecânica, reduzindo o volume, já que a redução do volume devido ao pistão na termodinâmica é considerada como o deslocamento positivo do pistão. E enquanto no compressor dinâmico, o fluido é fornecido com algumas velocidades que sofrem um difusor, resultando no aumento da pressão. Em outras palavras, o compressor dinâmico comprime o ar por meio de transferência de energia de um impulsor rotativo. Esse tipo de compressores produz descarga de alta pressão, convertendo o momento angular transmitido pelo impulsor em rotação. É isso. Show de bola, professor. E essa é a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.